É sobre o fim do mundo? É sobre o mundo viking? Não totalmente. São conflitos, decisões, tragédias e resultados que têm habitado o nosso mundo penal e processo penal. E quem conta? 2 integrantes dessa angústia diária. Olá, você escuta agora o podcast Processo Penal Ragnarok, o seu podcast do fim dos tempos. Meu nome é André Guasti, minhas saudações a todos novamente. Estou aqui com meu amigo Américo BD. BD, suas saudações. Saudações bicolores a todos aí, estamos aí. Eu espero que quando a gente estiver escutando esse 12º episódio, o Botafogo já esteja aqui campeão carioca, porque a gente já tem que começar com a minha promessa do ano passado da tríplice coroa. Então mas tem que ser... já em fevereiro acaba o carioca, hein? Não sei, mas a gente tem que estar nas cabeças, entendi, né? Entendi. A gente precisa estar lá, porque depois que a gente se tornou um time de milionários, a gente tem que ficar, né? Já falei, meio soberbo. Igual o flamenguista. É o Crystal Palace do norte, né? É isso aí, Crystal Palace. Um abraço pro meu amigo John Textor. Muito bem. Nosso financiador já botou 50 milha lá, rapaz. Você sabe que eu já falei que eu sou... Isso aí é o salário do Botafogo de 5 anos. Eu sou Flamengo, você sabe disso também, né? Meu pai é Sei, flamenguista. É por isso que eu te provoquei. Mas meus 2 avós eram botafoguenses. Tá vendo? Olha, meus 2 avós, tanto o pai da minha mãe quanto o pai do meu pai. Olha o absurdo que seu avô deixou o seu pai ser. Olha o absurdo. Eu falo pra minha filha, ela tem 4 anos de idade, ela não entende. Mas assim, não tem escolha. Ou é ou não é, entendeu? Senão começa a cortar mesada, começa, trazer algumas dificuldades para a vida dela. Então ela vai ter que fazer, vai ser por livre e espontânea pressão. A Amandinha resolveu isso falando que ela tosse pra bola. A Amandinha é minha filha, né? Tá Quando ótimo. ela era pequena, ela falava, eu tosse pra bola. Pronto. Quem tosse pra bola não tá. Tadinha, minha filha, nem sabe o que é. Eu só ensinei ela a falar assim, Eca, Flamengo. Tá bom, né não? Bom, pessoal, retomando aqui o nosso podcast no tema ainda garantismo penal, vou fazer vou puxar um tema aqui, BD, porque a gente chegou aqui na sala de gravação da nossa produtora Fervo Digital e o nosso estagiário, eu vou falar o nome dele para preservar a sua identidade, está bem aqui com uma camisa, BD, com uma folha verdinha, com 5 pontas. Vou deixar para você interpretar o que é. E aí me surgiu aqui a oportunidade de questionar se estaríamos diante de uma livre manifestação, né, de liberdade de expressão, uma apologia a um crime que seria o uso de entorpecentes. Se essa folha verde não lembrar Palmeiras, né? Por causa do... Aí é crime. Aí é crime grave. Mas falando sério... Veja, é um debate assim clássico. O Supremo teve a oportunidade de julgar isso no Brasil, a marcha da maconha. Falei brincando, mas é uma questão processual constitucional interessante. A liberdade de expressão ela não é só para ideias que nós concordamos, né? Principalmente a liberdade de expressão é para aquela ideia que nós discordamos. Eu tenho, André, uma posição de que, como Roxin, que direito penal não serve para questões morais. Sem dúvida. Então, assim, do ponto de vista eu tenho muitas dúvidas da constitucionalidade do crime de apologia a crimes. Então, assim, tirando situações bem claras, vou matar alguém. Não, mas você não pode estimular alguém a matar outra pessoa. Uhum. Mas fora essa questão bem específica, de um modo geral, a liberdade numa democracia, e vou aproveitar que o tema é garantismo, né? O Ferraioli tem uma frase que eu acho muito impactante, né? Ele diz que o que caracteriza uma democracia não é o livre consenso, mas o livre dissenso. A possibilidade de você divergir dos outros não o torna inimigo, não o torna sujeito a alguma sanção por parte do Estado. Então, assim, a apologia a crime ela precisa ser interpretada dentro desse contexto, né? Então, o Supremo, quando julgou lá a DPF 187, ele foi muito claro em dizer o seguinte, olha, o crime de incitação, né, de apologia, ele só ocorre quando há
um direcionamento, né? Dirigido a incitar ou a provocar as ações ilegais ou iminentes. Você fazer, no caso da Marcha da Maconha, fazer uma manifestação e que estaria aí dentro do direito de reunião e dentro do direito de livre expressão do pensamento, não se caracterizaria, evidentemente, essa infração. Para além de uma discussão sobre a constitucionalidade do próprio dispositivo, a própria manifestação em si não seria, não se encaixaria, né, no tipo penal. Agora, tudo também é uma questão de equilíbrio, o 287, né? Do Código Penal. Isso. Na Holanda, salvo engano, foi criado um partido a favor dos pedófilos, um partido para defender a legalização da pedofilia. E aí, na própria Holanda, que resolveu, depois das consequências dessas atuações frequentes desse partido, proibir esse tipo de defesa, né? Porque pra gente é óbvio que isso é violador de direitos fundamentais. Sim. Por isso que eu falo, a liberdade de expressão, ela tem limites. Todos os direitos fundamentais têm limites. Então, a gente precisa encontrar esse ponto de... Esse é um debate clássico em prova de concurso, inclusive. Existem direitos fundamentais absolutos, direitos fundamentais que não podem ser... Alguns falavam do direito de não ser extraditado, né? Direito de não ser torturado, de não ser escravizado. Isso. Seriam os dois clásicos, né? Tortura, eu brinco que o feitiço cruciatus não pode nem no Harry Potter, né? Então, é complicado, mas é o caso da bomba, o ticket case, bomb case, né? Que eles sempre colocam, né? Não pode torturar, e aí você dá o exemplo daquele cidadão que colocou uma bomba num colégio e tem alguns minutos para desarmar a bomba, e você poderia torturar esse cidadão para salvar uma quantidade de crianças. Aí você começa a discutir isso. O Michael Sanders imperativos morais naquele justiça, né? Ele vem discutir se para salvar eu tenho que torturar um bebê que é inocente, mas é a única forma do terrorista confessar. Pode torturar o bebê para salvar 5 vidas de qualquer modo? Aí a gente vai entrar na história do bonde. É isso, exato. Você vai ter grandes dilemas e é uma grande dificuldade, mas de um modo geral é preciso a gente entender isso. Nossas sociedades, elas são sociedades da divergência. O pluralismo, a Constituição, quando garante uma sociedade plural, é porque não existe um único modo de vida legítimo. Nós temos que entender que as pessoas são diferentes. Alguém valoriza mais A, o outro valoriza mais B, e não é por isso você precisa ser inimigo ou alguém que está querendo fazer o mal a outrem por causa disso. Então, em termos de polarização cada vez mais presente, não apenas político, mas as pessoas cada vez mais elas não aprendem a conviver com um diferente. A ideia da nossa Constituição é uma ideia de respeito à pluralidade, de respeito à divergência, de que todos têm o direito de fazer suas escolhas, desde que não cause dano a terceiros, né? Sim. As suas escolhas são escolhas livres e, portanto, você pode torcer para o time que você quiser, para dar o exemplo e etc. E fazer aquilo que lhe aprouver dentro do respeito aos direitos fundamentais da sociedade de terceiros. Afinal de contas, a gente já mencionou quando falamos lá sobre... Eu gosto de citar os podcasts anteriores, né? Ninguém pode ser punido pelo que ele é, né? E sim pelo que ele faz, né? O que acontecia, por exemplo, no direito penal nacional socialista, é que a pessoa era punida pelo que ela era, né? E é esse afastamento do direito imoral que a gente precisa ter. Então, e nós ainda temos uma dificuldade hoje presente, né, na fixação da pena, né? Sim. Porque na hora da dosimetria nós sabemos que a gente acaba punindo, aumentando a pena pelo que ele é. A discussão da reincidência passa por isso também. Reincidência, conduta social, cara. Sim. Quer dizer, você vai deixar o cara preso mais tempo, não pelo que ele fez, mas pelo modo de vida dele. Se ele vai à igreja, se ele vai a um bar, se ele faz tal coisa, quer dizer, essa punição não é pelo fato. Então, assim, a dosimetria de pena precisa ser revista no Brasil. Especialmente o 59 do Código Penal precisa ser melhor trabalhado, né? Personalidade, né? Tem a famosa expressão personalidade voltada para o crime. O que seria isso? Perfeito. A gente brinca que é desejo de todo estagiário colocar isso, né? E a gente pensa, olha, veja, o juiz é psicólogo e do ponto de vista do contraditório, como é que você analisa a personalidade de alguém? Que critérios a defesa tem nesse ponto para esclarecer? Então, eu particularmente, até o CNJ fez um questionamento interessante recente, uma pesquisa, colocando para os juízes responder sobre alguns pontos do 59, se ele utilizava ou não. Sim. Nas minhas sentenças, eu não analiso nem conduta social, nem personalidade. Eu reconheço que a
direito fundamental, que é direito, perdão, do autor. Então, na minha dosimetria, eu não analiso esses dois aspectos 59. Eu digo que não foi recepcionado. Eu faço a mesma coisa, eu tenho uma ressalva, porque o STJ tem uma decisão da terceira turma, já antiga, dizendo que múltiplas reincidências podem ser analisadas na conduta social e na personalidade. Por exemplo, quando você tem um cidadão com 5, 6, 7 condenações com trânsito em julgado anteriores àquele fato, você vai avaliar parte delas nos antecedentes, parte na conduta social, parte na personalidade, para que não fique tudo nos antecedentes. É controverso, mas é uma decisão de terceira turma. Claro, né? e a maior decisão, é um dificuldade de reincidência para mim não é só o direito penal do autor, é você explicar a reincidência sem caracterizar bis in idem. Sim, também. Porque a pessoa tá sendo já punido 2 vezes, né? Sim, e às vezes de forma mais grave. Porque, por exemplo, ela praticou o primeiro fato, aí imputou uma pena, a pena de 2 meses pelo primeiro fato. Aí agora, no segundo, você aumenta na hora da dosimetria 1 ano. Quer dizer, quando ela fez o fato mesmo, a punição daquele fato foi 2 meses. Mas agora você cria uma desproporcionalidade. Porque dependendo do crime que ele cometeu, você utiliza lá o percentual de 1/6. Nós não temos residência específica. Só para algumas situações de progressão, no caso de crime hediondo. Não, para fins de aplicação do 59, não... Essa parte é uma parte que a gente precisa aperfeiçoar bastante no Brasil. Não. Não, 1/6, a segunda fase, é isso mesmo. Utiliza-se o critério mínimo, 1/6. Agora, 1/6 de um crime de homicídio é muito maior do que possivelmente o crime de ameaça que ele foi condenado anteriormente. É uma discussão interessante, mas pacífico, STJ e STF, que não há nenhuma violação a bis in idem e também não há... Tranquilo, é verdade. Não há nenhuma... O que eu acho assustador, sabe? Nós naturalizamos que nós não temos uma pena correta. Nós naturalizamos isso. Pega concurso de juiz. Nenhum concurso de juiz tem no gabarito qual é a pena. Você faz uma análise geral, mas você diz assim, está na margem de discricionariedade de 6 a 20. Dentro dos vetores. Quem condenou a 8 e a 18 está dentro, né? E é um desafio constante, porque, com todo o respeito, se pegar os ministros e cada um fizer uma dosimetria, cada um vai achar uma. E essa, é claro, eu não estou defendendo a Guidance Line dos Estados Unidos, que você vai fazer tipo uma batalha naval certinho, olhando tal critério, tanto, dividindo em média, leve, grave. Não, mas a gente precisa aperfeiçoar. Nós não podemos naturalizar do ponto de vista da precisão. A legalidade não é só no cumprimento de ter ou não ter crime, né? Na dosimetria, que é de fato quanto a pessoa vai ficar, porque tem muita diferença pegar 6 anos ou pegar 8, ou pegar 10 ou pegar 20. É lógico. Faz toda a diferença. Eu tenho uma crítica grande assim a essa cultura de pena mínima, mas reconheço também uma dificuldade que a legislação nos proporciona aí na hora de fazer a dosimetria de pena, por conta da ausência de critérios objetivos. E ele é bem discricionário. Por mais que você estabeleça critérios objetivos, por exemplo, que eu falei aqui, na segunda fase da dosimetria de pena, a gente utiliza o critério de 1/6. É um critério criado pela jurisprudência. Sem dúvida. E eu não sou obrigado nem a seguir, porque o próprio STJ fala assim, é recomendável que se siga, mas ele pode justificar e não seguir o critério. Entendeu? Que deveria ser o contrário, deveria ser um pouco matemático mesmo essa parte. Sim. Avaliou, assim, a parte discricionária, entre aspas, avaliou negativamente, ótimo. Quanto é que vale essa avaliação negativa? Quanto é que vale? E aí sim deveria ser um critério tanto quanto matemático. Eu entendo que deveria ser um pouco objetivo mesmo. O Ferrari no Direito e Razão procura mostrar isso, que a história do direito penal, ela variou em aumentar e diminuir o poder do juiz na fixação da pena. Porque se por um lado gera muita injustiça você falar que o legislador vai fixar tudo, cadê a individualização da pena? Também, quando o juiz faz dosimetria, é individualizar a pena. Então o legislador não pode fixar tudo. Mas também dá poderes demais ao julgador, sem previsão, gera situações. Aquela frase do professor Agostinho, quem nos protege da bondade dos bons, né? Também não posso deixar livre de acordo com a cabeça do juiz. E às vezes fatores, se vocês vão achar essa pesquisa, se vocês procurarem na internet, mas era infância e juventude, não era penal, né? De juízes americanos
que quando o time de futebol deles, universitário, perdia, as sanções criminais eram aumentadas na semana seguinte, mesmo inconsciente. É uma pesquisa muito interessante mostrando que às vezes, quando você discute dosimetria, você tem essa dificuldade, né, do juiz não levar em conta fatores. Não estou falando que o cara fez de propósito. Sim. Esse é o grande uma detalhe. Pesquisa que de vez em quando aparece aí nas redes sociais de também. Israel, né? De Israel. Por isso que nós somos gordinhos, cara, para não ter risco de causar injustiça. Não julga com né? fome. Eu sempre falo, 16 horas eu paro para comer alguma coisa, se eu estiver fazendo audiência a tarde toda. Se alguém questionar, eu sempre menciono a mesma pesquisa. Olha, doutor, eu posso tocar direto se o senhor quiser. Agora, eu só advirto aqui uma pesquisa de que quando o juiz julga com fome, ele tende a ser prejudicial ao réu. O Daniel Kahneman, naquele livro Rápido e Devagar, ele cita essa pesquisa. E assim, é curioso, né? Resta saber depois as razões, se está correto, se não está, enfim. Novas pesquisas. Tem várias, assim, no mesmo tema. Oferecer suco de uva em audiências de conciliação aumenta um percentual de acordo. E aí você leu... Não, você lê o título do artigo. Você desconfia, mas você lê o artigo, tem fundamento mesmo. Agora, o George biológico, sei lá. O George Malmes tem um Instagram bem interessante dele, e ele cita várias pesquisas, né? E uma das pesquisas que ele cita é isso: o fato do réu usar óculos gera uma maior empatia pro júri. De que modo o jurado olha alguém com óculos, se aquilo ali já poderia influenciar de outra maneira. E ele cita os autores americanos e a pesquisa. Acho que vale a pena. A gente tem muito ainda do inconsciente para estudar, né? A neurociência, e está avançando não só na medicina, mas também no direito. Você tem vários autores procurando discutir e debater neurociência hoje no Brasil. A medicina, ela está avançando, mas ela ainda consegue ter muitas mais dúvidas do que certezas. Quando a gente estudou, se dizia que o neurônio não poderia ser regenerado. Hoje já se fala em plasticidade cerebral, hoje já se fala em outros tipos de formas de que a própria divisão do lado esquerdo e lado direito, ela como tudo, é arbitrária e que, portanto, não é tão precisa, que aquilo que às vezes é de um lado ou de outro é uma evolução, né? Certo. Então, ingressando aqui no nosso tema garantismo penal, estávamos falando no último episódio sobre o sistema acusatório e eu vou tentar, né, não me alongar ou não nos alongar demais, porque a gente fez um podcast específico sobre o sistema acusatório, que é o primeiro. A gente aqui remete os leitores a esse podcast. Daqui a gente vai tentar tratar de algumas coisas mais que a gente não tratou muito naquele podcast, e também porque o STJ teve duas decisões nesse jurisprudência em teses, né, número 184 do STJ, que mencionou questões relativas ao princípio acusatório e que me parecem relevantes trazer novamente. Mas só introduzindo aqui, como eu falei no podcast anterior do livro do professor Mauro Andrade, e ele traz um estudo do direito comparado, em especial ali dos seguintes países, né? Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, Portugal e Itália. E ele menciona as características comuns, né? E que ele sistematiza no seguinte, né? São 10 características, vou falar bem rápido, né? Em todos os processos ele se nota a presença de um acusador público distinto do juiz, regem os princípios, né, da publicidade, oralidade, contradição, contraditório, preocupação de manter a igualdade de armas, via de regra assegura ali a presença de um acusador público, tanto nos processos de interesse privado quanto nos processos, né, de interesse público, e aqui é um ponto de controvérsia, né? Ao juiz ali é autorizado ter uma participação mais ativa ao longo da fase probatória. Aqui eu vou tentar diferenciar um pouco o direito inglês e norte-americano, que adotam um sistema diferente, que é o sistema adversarial, né? A investigação criminal é conferida tanto à Polícia Judiciária quanto ao Ministério Público, é uma característica também do Brasil. Somente a acusação pode dar início ao processo, evidentemente. E aí, só um parênteses, André. Eu sempre digo que no Brasil, às vezes, o problema é como você pergunta. Durante muito tempo se debateu se o Ministério Público podia ou não podia investigar. Para mim, a pergunta está mal colocada. Sempre teve. A grande pergunta é: quais direitos fundamentais o investigado tem?
Não importa se investigados pelo Ministério Público, pela polícia, por um particular. Essa definição de quem pode, numa república, quanto mais autoridades puderem investigar, melhor. A ideia é transparência. Não há direito fundamental de não ser investigado. Mas há um direito fundamental de que se respeite determinados direitos numa investigação. Claro. Então o problema não era se o Ministério Público pode ou não pode investigar, mas sim, e o Supremo teve 3 correntes dentro do Supremo. Teve aqueles que disseram que não podia, até argumento histórico, dizendo que a polícia no Brasil, historicamente, ela era que fazia. Tinha a corrente intermediária, pode se a polícia ficar inerte, pode Sim, em crimes praticados, né, pelo delegado. Enfim, e a que prevaleceu, para mim, de modo correto, que está dentro dos poderes implícitos. Certo, exato. Quem pode... Se pode acusar... Eu preciso ter meios para realizar a minha acusação, e o meio é através da investigação. Mas esse é um tema importante, a gente definir de fato depois, acho que a gente vai até depois colocar um episódio de podcast só para discutir fase de investigação, direitos fundamentais, são temas bem... interessante também. A discussão também sobre a investigação do Ministério Público parte de uma crítica que era feita, que talvez não se conhecia muito o trabalho investigativo do Ministério Público, e de que ele escolhia os crimes que investigaria, né? Então, bem ou mal, era necessário uma regulamentação ali que o CNMP posteriormente fez com o PIC, né, o processo de investigação criminal, que foi aperfeiçoado depois de algumas decisões da própria Suprema Corte, e hoje eu acho que há uma aceitação, uma regulamentação mais efetiva, então isso traz mais transparência e mais segurança. E aí, voltando, a investigação criminal, falei, né? Somente a acusação dá início, possibilidade de recurso das decisões judiciais, que é um direito fundamental. Graças a Deus, né? Porque eu sempre falo que a minha tranquilidade é que tem recurso. Possibilidade de revisão. É claro, isso que me tranquiliza, porque você ter a última palavra sozinho sobre o destino de alguém, Deus me livre, não pertence a... Então, assim, quando é recurso, é uma corte, né? Sempre, nunca é uma única pessoa. Sim. Então, isso que é importante. Até na origem do duplo grau de jurisdição, isso era bem presente, né? O duplo grau era uma forma de evitar o julgamento sozinho. Você colocava uma corte para decidir depois, várias pessoas para poder tende a se compreender que o julgamento é mais justo quando mais de uma pessoa está envolvida no julgamento. Tende a se compreender que o julgamento dos tribunais, por esse motivo, seria mais justo, porque mais de uma visão minimiza o erro, né? E dá uma tranquilidade pro primeiro grau, é isso que eu falo. Quando eu era promotor, o pessoal brincava assim: como é que tu pede? Eu digo, não, tô tranquilo, eu só pedi, quem decide é o juiz, né? Agora, você pede, quem decide é o juiz, né? Advogado é a mesma coisa, você pede, joga o problema pro juiz. Agora, como juiz, a tranquilidade tem o tribunal, meu amigo. Se você... Porque é humano, por mais você pode estar num bad day, você pode ter interpretado errado algo, e as consequências são graves, assim. O erro de um juiz, no criminal, a liberdade de alguém, isso não adianta depois, vamos indenizar. Não, meu amigo, aquele trauma, então é muito sério. Então você ter digamos, esse respaldo para sua consciência de tranquiliza substancialmente. Claro. E aí os dois últimos, o fato de que a não observância de uma regra procedimental enseja nulidade, característica de todos esses sistemas, e por fim, de que a liberdade do acusado é regra. Mas... desde que satisfeito alguns requisitos, é possível a restrição dessa liberdade, é o que a gente já discutiu aqui inúmeras vezes. E aí, a questão do sistema acusatório, do princípio acusatório, ele sempre... O que sempre cria mais polêmica é basicamente essa passividade judicial, né? A passividade ou não judicial. Então, qual que é a postura do juiz no processo penal constitucional brasileiro? O que a nossa Constituição regulamenta ou prevê que é a postura do juiz no processo penal. Então, quando eu citei aqui o artigo do BD, que ele fala justamente de qual é o papel do juiz no processo penal criminal, e a discussão é exatamente essa. Qual foi o papel que a Constituição Federal garantiu a esse juiz? Um papel... Que é justamente o equilíbrio. Claro. Ele não é o titular, ele não é o protagonista, não é ele que tem que aparecer, mas aí não é um mero espectador de pedra, para usar a expressão do professor Barbosa Moreira. Quer dizer, o processo, a posição do juiz é uma posição, não é o juiz que inicia a investigação, não é o juiz que inicia o processo.
Mas uma vez iniciado, uma vez aquilo ali já posto, não há um direito fundamental a uma instrução deficiente. Não há um direito fundamental e veja, aquilo que a gente já colocou aqui no podcast, toda vez que aquele livro do Jordi Nieva, né, sobre o erro, toda vez que o juiz absorve por falta de provas, ele errou. O Estado errou. Por quê? Porque se ele era culpado, você absolveu. E se ele era inocente, ele tinha direito a uma declaração de que ele era inocente. Só Tanto que tem direito a recurso, né? Tanto que recorre por esse fundamento. Mesmo se for absolvido por falta de prova, tem direito a recorrer em razão desse para alterar o fundamento. Mas para isso eu preciso que as provas apareçam. A questão relativa à interpretação, né, do sistema acusatório e essa questão de passividade judicial no processo penal brasileiro, ela vem atrelada a uma alteração legislativa aí, promovida pela Lei 13.964 de 2019, que inseriu lá o artigo 3º-A. A gente já mencionou isso anteriormente, vou citar de novo. E ele fala o seguinte, olha, o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Com base na interpretação desse dispositivo, que reconhece-se, inclusive, que está suspenso a sua aplicação por conta de uma decisão liminar em 4 ações diretas de inconstitucionalidade. Decisão do ministro Fux, né, a de 6298, 6300, 6305 e 6299. Essa ADI suspendeu, né, a aplicação desse dispositivo, mas esse dispositivo já vinha sendo interpretado como sendo do próprio 129.1 da Constituição Federal lá, quando fala que o Ministério Público é o titular da ação penal. Eu sempre interpretei, por exemplo, não sei se o BD concordava já antes dessa introdução expressa, né, da estrutura acusatória do processo, que o processo penal brasileiro já era classificado como um de sistema acusatório. Perfeito. Né? Eu já tinha essa compreensão já, mesmo antes da reforma. Divergência daqueles que consideram como misto, como vários autores falam que era misto. Falava misto, vários autores defendem essa posição, mas eu penso que a Constituição fala que é acusatório, né? Então não é misto, não. Certo. E aqui a gente tem algumas considerações a fazer sobre essa passividade judicial. Eu vou tentar ser bem objetivo, para a gente não repetir muito o que a gente falou no primeiro podcast. Mas primeiro de uma compreensão equivocada de uma construção histórica do sistema acusatório. Aqueles que defendem, e aqui eu vou repetir uma coisa que eu falei antes, não é problema nenhum a pessoa defender que a passividade judicial, por exemplo, é uma manifestação, é necessário, por exemplo, para manter a imparcialidade do julgador. Eu discordo desse argumento, mas é óbvio que a dialética, dentro da academia, dentro da doutrina, cada um... professor Jacinto, Auri Lopes defendem essas posições. É justamente quem eu iria citar. Muito bem, o Auri e o Jacinto, vou pegar esses 2 exemplos. Eles se compreendem que a passividade do julgador, ou seja, que o juiz deve ficar absolutamente inerte. E, aliás, não. Ele deveria somente ter um comportamento ativo quando o seu comportamento fosse beneficiar a defesa. O que eu já acho uma contradição até com essa separação entre as funções. O que eu acho equivocado no pensamento, e aqui eu faço a crítica, é dizer categoricamente que isso é característica do sistema acusatório. É o que a gente disse lá no primeiro podcast. As pessoas repetem isso como um mantra. O juiz determinou uma prova de ofício, violou o sistema acusatório. O juiz determinou a prisão de ofício num processo penal para resguardar a integridade física ou a vida da vítima. Violou o sistema acusatório. O juiz determinou a prisão na sentença condenatória, mesmo tendo uma previsão expressa no Código de Processo Penal, violou o sistema acusatório. Então, assim, tudo viola o sistema acusatório. E as pessoas não param para estudar o que é o sistema acusatório. Se a passividade judicial é característica do sistema acusatório. E aí eu repito, peço para que leiam o livro, a dissertação, né, a tese, perdão, do professor Mauro Andrade, porque ele desmistifica justamente isso.
Ele diz o seguinte, olha, primeiro, a passividade judicial não é consectário lógico do sistema acusatório, muito pelo contrário. Ali faz-se uma confusão sobre aqueles países que adotavam aquele juizado de instrução, em que havia um juiz que presidia as investigações. Na Espanha, se eu não me engano, tinha esse modelo, ou tem esse modelo ainda, e evidentemente, até por conta de decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, se compreendeu que o juiz que presidia as investigações não poderia julgar esse processo posteriormente. Aí por uma questão óbvia, por quê? Porque ele participou da formação da opinio delicti, ele participou ali da instrução, e nós estamos falando aqui de uma função semelhante ao que o juiz tem hoje no processo penal brasileiro na fase de inquérito. Que aqui o processo penal, o juiz na fase de inquérito, por exemplo, ele é chamado apenas a atuar quando há necessidade de restringir uma garantia protegida pela cláusula da reserva de jurisdição. Então ele não tem um contato direto com a produção probatória, não tem um contato direto com a formação da opinio delicti. Então assim, essa é a primeira questão que a gente deveria desmistificar. A segunda que ele traz, que é bastante importante, que é a característica da passividade judicial, ela é do sistema adversarial. Só um detalhe importante aí, né? O professor Pico e Junot, naquele livro Juiz e a Produção da Prova, ele mostra que tem 3 sistemas acusatórios no mundo, com acusatório com produção limitada, acusatório sem produção e acusatório com produção livre. Então, que característica essencial é essa que a prática e o direito comparado mostram? Olha, todos eles estão se chamando de acusatório. Então, era isso que é nesse ponto que eu queria chegar mesmo. O agir de ofício do juiz, né, ou a passividade judicial, ela não é consectário lógico do sistema acusatório, ela não é uma característica essencial do sistema acusatório. Perfeito. Se você tem 2 sistemas acusatórios com probabilidade total, né? Outra livre, e pronto, isso já não é mostrando que não é essencial. Sim, dele, né? Já mostra que não é uma característica essencial. E o interessante do livro do professor Mauro é que ele traz diversas características apontadas como sendo essenciais ao sistema acusatório, que ele demonstra que não é. Ele fala, não é, ela pode ser, uma delas é a passividade judicial, e ele fala o contrário, a regra nas democracias, nos processos penais, é de que o juiz tem a possibilidade de agir de ofício, ainda que de uma forma complementar na questão probatória. E é muito interessante essa questão probatória, porque aqui no Brasil muitos falam que é um exemplo de autoritarismo. Eles ligam, olha, o juiz ter poder probatório significa ser autoritário, né? Citam Franco Cordeiro, né? Paranoico e inquisidor. Primeiro que o próprio Franco Cordeiro, ele admite a produção probatória do juiz, conforme a legislação italiana. O ministro Schietti tem um voto que ele cita muito bem essa passagem do Franco Cordeiro. E depois, nós temos que ter esse cuidado. Esse cuidado. Muitas vezes, o autoritarismo estaria ligado a impedir o juiz de atuar. Veja, os países, a ideia autoritarista, a ideia ela é de um abuso, se fala, é um estado policial, é um abuso da polícia, é um abuso. Bem, esses abusos da polícia, esse estado, se você tira o poder do juiz de fazer a contraprova, muitas vezes isso reforça um autoritarismo. Pelo contrário, perceberam a lógica? Se você tem um Estado, o que é o Estado policial? O que era o Estado nazista? A ampliação dos poderes da acusação. E quando o juiz produz prova, aí você fala assim, mas... Conferia poderes praticamente ilimitados ao Ministério Público, por exemplo. Sim, no nazismo. E quando você produz provas, as provas podem favorecer qualquer dos lados. Aliás, o desafio, se a ideia é proteger inocentes, que se produza uma prova pelo juiz que ele é inocente. Se ele é inocente, a prova tem que ser de inocência. Não existe prova que incrimine o inocente. Essa é a grande dificuldade. A não ser que seja, mas aí é uma má compreensão da prova, aí é uma prova ilícita, aí é outro debate. Mas se ele é inocente, como é que você vai ter uma prova que ele é culpado? Então, veja que é uma contradição lógica. Veja que é uma contradição lógica. Então, esta preocupação
de dar poderes para o juiz. Veja, nós estamos discutindo no modelo ideal, nós não estamos discutindo só se vai ampliar o poder do caso X ou Y, a discussão ela é geral. Qual o modelo de juiz nós queremos? Essa é a questão. O que interessa ao processo penal? Claro, se você entende que o processo penal é instrumento de defesa, que o processo penal é só para que a verdade é irrelevante, aí você não tem interesse que o juiz produza prova, porque você já disse de antemão que a verdade é irrelevante. Agora, se você considera que o processo penal não é só instrumento de defesa, também é da sociedade, que o processo penal é um equilíbrio que você precisa, por que você vai negar? E aí a distinção que o André fez no começo para mim é essencial. Eu não estou defendendo em nenhum momento poderes instrutórios na fase de investigação. Quanto menos juiz na fase de investigação, melhor. Salvo situações pontuais, salvo situações... É que eu falo, nós temos que trabalhar com regra e trabalhar com exceção, é uma questão civilizatória. Qual é o papel, gente? Qual é a dimensão que você dá à ação penal privada? Quando eu falo em ação penal privada na Constituição, isso é uma garantia da vítima. A vítima tem o direito de promover a estação. Só que a vítima muitas vezes não tem como colher as provas. Ela vai depender de uma atuação, às vezes até do juiz, para que ela possa exercer isso. É claro que esse juiz que tem um papel mais ativo no inquérito deveria ser suspeito mesmo. É uma outra discussão. É uma outra discussão se o juiz toma uma iniciativa probatória no inquérito. Sim. Agora, no processo, a acusação está posta. O juiz não tem ali nenhum... Aliás, como fala bem o professor Barbosa Moreira, o bom juiz é o preocupado de fazer justiça. Claro. Ele não está preocupado em condenar, ele está preocupado em fazer justiça. E fazer justiça, me parece que é condenar culpados e absolver inocentes. E eu só tenho como saber se ele é culpado e inocente com as provas. Claro. Quanto mais prova, melhor. Observa as regras. Eu gosto de citar muito a professora Ada Greenhover quando ela fala dos objetivos do processo penal, né? E ela fala isso muito expressamente, que muitos defendem que o processo penal ele é um ramo do direito que deveria ser dirigido pelas partes. E ela critica isso. Olha, não, os objetivos dessa jurisdição não se coloca com vistas à parte ou seus interesses subjetivos, mas sim em função do Estado e dos interesses objetivos do Estado. Ou seja, é interesse do Estado de dar uma resposta dentro de um processo penal eficiente e que respeite direitos e garantias fundamentais. É por isso que muitos falam em privatização do processo penal. É a crítica que eu faço, justamente a crítica. Transformar o processo penal como se só as partes dirigissem um processo, o Ministério Público e a Defesa, nós vamos nos aproximar ao sistema adversarial, a um sistema que é estranho à nossa tradição processual. Mais do que Estou dizendo que é pior ou melhor, não, mas é absolutamente diferente do que a nossa tradição recomenda, do que a nossa tradição existe desde muito tempo. Mais do que um juiz Pilatos, eu brinco com uma expressão, eu uso o juiz Chicó, do Alto da Compadecida. Não sei, só sei que foi assim. Só sei que foi assim. Quer dizer, o papel do juiz não sei, só sei que foi assim. Quer dizer, e vejam, você... porque se a gente for levar ao extremo a impossibilidade do juiz de produzir provas, o juiz não poderia nem perguntar no inquérito, no processo, perdão. Sim. Porque quando o juiz pergunta e a parte confessa ou entrega, ou a principal prova, a resposta foi a partir da pergunta do juiz, significa que ele que produziu a prova. E aí como é que nós vamos ficar? Mas não esqueçam que o sistema acusatório é oral. Então você vai impedir o juiz de fazer perguntas? É isso que você quer... É a discussão onde eu queria chegar. Primeiro, a gente falou sobre o Jacinto Miranda Coutinho, Jacinto Nelson de Miranda Coutinho. Ele tem uma passagem no artigo dele de 2009, né, que é referência, né, das pessoas que defendem o sistema acusatório com essa proibição do agir de ofício do juiz, e que ele diz o seguinte, olha, vou citar, né, nos labirintos do sistema processual penal brasileiro habita Inocêncio III, e não são poucos os que gozam o lugar de um Torquemada. Nunca se terá democracia processual desse modo, por evidente, mesmo se pensar tão só nos grandes magistrados. E aí, quando eu critico a questão da utilização retórica, né, e se valer dessa dicotomia aquisitivo-acusatório,
para chegar na questão do juiz não poder sequer perguntar. Quando ele cita Torquemada, ele está falando evidentemente do Tomás de Torquemada, né, que foi conhecido aí como o talvez mais sanguinário inquisidor geral de Castilha e Aragão. Durante a Inquisição espanhola, ali em meados de 1484. E ele é reconhecido aí como sendo uma das pessoas que mais contribuiu para o direito canônico, né? E o curioso, e num processo inquisitivo, né? E isso, repito, né? Retiro do livro do professor Mauro Andrade. E o que é engraçado, as normas de Torquemada, por exemplo, de um processo inquisitivo, permitia que o juiz pudesse produzir provas, e aí guardadas as devidas proporções, desde que beneficiassem o réu. Agora, olha o curioso. O professor Jacinto, né, utiliza a expressão, o adjetivo, né, querendo dizer que aqueles juízes que tomam condutas proativas, seja na determinação de provas, seja na determinação de uma questão cautelar, se equiparam a Inocêncio III ou a Torquemada, quando o sistema inquisitivo de Torquemada, por exemplo, permitiu o agir de ofício do juiz só em benefício da defesa. E, curiosamente, é o que defendem a maioria das pessoas que compreendem o sistema acusatório com essa característica, de que o juiz só pode ter um comportamento ativo se for em prol da defesa. O que na minha concepção, desequilibra de qualquer forma o sistema processual. Porque você não pode pender para nenhum dos lados. Se você quer um comportamento passivo, que seja para ambos. Eu acho uma contradição uma defesa como essa. Sim, perfeito, André. Eu sempre acho essas dicotomias muito perigosas. Ele é um juiz pró-empregado ou pró-empregador, é pró-fisco ou pró-contribuinte. No caso aqui é pró-réu ou pró-estado. Se você me falar que um juiz é qualquer pró antes, é um péssimo juiz. Porque ele está tomando partido para um lado que ele não pode tomar, ele tem que ter a causa. É só no caso concreto que o juiz vai poder dizer limitado de acordo com aquela acusação que está ali posta. Então me parece assim preocupante e veja, o professor Geraldo Prado tem uma palestra que ele mostra que no direito comparado, na maior parte dos países, não se fez essa classificação. Não se coloca isso é uma coisa muito do Brasil. E essa própria discussão, às vezes, você tem autores que pretendem suplantar elas. Né? Damasca, por exemplo, tem um trabalho clássico que ele mostra o seguinte, olha, essa divisão ela é toda teórica. Não existe acusatório puro, não existe adversarial. Então, todos têm vantagem e desvantagem. Nós temos que ver qual é o melhor modelo, o que você quer. Alguns autores brincam isso, sabe? Quando você faz essa comparação de sistemas. Se eu fosse inocente, eu preferia o modelo americano. Se eu fosse culpado, eu preferia o modelo continental. Quer dizer, você vai escolher o modelo de acordo com você ser inocente ou culpado. Quer dizer, você tem que pensar qual é o melhor modelo processual para além e a gente não está discutindo aqui porque a gente é juiz. Eu estou juiz, né? Daqui a 20 anos, 30 anos, nós não seremos mais juízes. E eu quero que meus filhos tenham direitos. Eu quero ter direitos também, óbvio, né? Não se abre mão de direitos. Mas a discussão é, quando eu penso num sistema, eu vou olhar, pronto, como eu falei, se o ponto de partida foi que o processo penal é só autoritário e é só para proteger, o réu tá resolvido. Eu não quero nem que exista juiz, eu não quero nem que tenha processo, quanto mais que ele vai ter poderes, pô. Agora, deixa as partes resolverem, né? Vamos resolver lá, joga, por favor, fica a lei do mais forte, depois não aguenta também as consequências. Mas se eu quero um processo equilibrado, se eu quero encontrar um processo que permita que inocentes sejam absolvidos e que culpados sejam condenados, respeitados os direitos, aí eu tenho que definir qual é o limite. É claro que a gente não está falando que o juiz vai poder atuar de qualquer jeito, de qualquer modo. Esse que é o problema. É aquela defesa do equilíbrio. Né? E aqui, assim, eu vou citar uma outra indicação aqui de obra que me fez esclarecer muita coisa, foi indicado pelo próprio BD aqui, da Nicole Mott, 2 T's, né? E ele fala, ela é em inglês esse artigo, né? E ele fala, eu me lembro, to ask or not to ask, that's the question. Ela faz essa brincadeira até, e é bem legal porque ela explica justamente uma pesquisa que foi realizada nos Estados Unidos sobre alguns estados que permitem que os jurados façam perguntas. Nós estamos falando dos jurados, né? Porque no sistema adversarial, como eu falei, é uma característica a passividade judicial, que o Mauro Andrade, inclusive, explica que isso é ocasional,
né? Essa é uma tradição do direito do sistema adversarial, que não existe uma explicação de que isso é mais justo ou menos justo, mas foi uma tradição adotada. Acho que vai dar tempo de eu explicar aqui, mas esse artigo é interessante porque a discussão chega no ponto justamente de que se discute hoje no sistema adversarial, cuja característica da passividade judicial é introduzida, né? É incrustada, vamos colocar assim, diferentemente do sistema acusatório, e lá se discute se isso é mais justo ou menos justo, porque os jurados, nessa pesquisa em específico, eu recomendo a leitura, os jurados que puderam perguntar se sentiram mais seguros na hora de decidir, ou seja, decidiram com menos dúvidas. E aí eu não tenho dúvidas, por exemplo, de que você decidir com menos dúvidas, com o perdão aqui do trocadilho, é muito melhor, é muito mais justo. Ainda que você fale para mim que justiça é um conceito vago e ambíguo. Um dia desse, um professor no Twitter falou isso comigo. Eu falei, bom, claro que é. Assim como muitos conceitos são. Mas há o óbvio e há o não óbvio. O óbvio, para mim, que você decidir com menos dúvida é mais justo. Ainda que você considere esse conceito vago e ambíguo. Pois é, as provas não são só para o juiz. Essa que é a questão. Aliás, aquilo que ele já falou, acho que uma vez. O processo penal no Brasil parece que acaba no primeiro grau. O juiz produz prova no primeiro grau, mas quem vai decidir, no fundo, a gente sabe. Não é nem o tribunal. São os tribunais superiores da maior parte dos casos, pelo grau de recursão. Né? Mas eu acho isso bom. Mas eu só acho que é um paradoxo de você falar, esse juiz produziu a prova, foi o tribunal que decidiu, então... E mais, e às vezes você diz assim, tem obras interessantes, uma tese de doutorado do Vinícius, por exemplo, que defende o direito ao recurso, que ele defende a produção probatória no segundo grau, que os desembargadores também teriam direito a produzir provas, que as partes produzam provas perante os desembargadores. Então eu digo, olha, que interessante, você quer produzir provas no segundo grau, você acha isso importante, mas você acha que o juiz de primeiro grau não pode produzir provas? Quer dizer que o juiz para as outras instâncias, porque prova, quanto mais claro, desde que tenha pertinência. Se o fato não tem relação nenhuma, aí o Jorginho fala bem, né? É o limite que a gente menciona sempre. Qual é o limite do juiz produzir uma prova de ofício? Claro. É a acusação. A acusação. A acusação. Perfeito. Né? Eu não vou procurar outro fato, outra... Exatamente. Eu tô investigando, eu tô julgando um homicídio. Estou instruindo um processo de homicídio. Eu não vou determinar a produção de uma prova relativa a um crime de roubo que eventualmente ele tenha cometido. Isso não faz sentido. Isso é proibido. Total. Isso é proibido. Isso evidentemente é proibido. Isso não tem explicação na própria legislação. Agora, você impedir o juiz de determinar uma produção de prova quando ele tem dúvida Ou achar que ele está sendo autoritário ou inquisidor, que é a vontade do juiz, que ele quer condenar de qualquer jeito. Não, levar a sério, me parece, ou procurar que as provas apareçam daquele fato. Procurar meios de prova legítimos, né? Essa é a grande questão. Não se está falando violar direitos, não se está falando, mas... Enfim, esse é um tema que não tem... A gente pode passar assim, 20 podcasts para discutir e eu sei que a gente não vai convencer quem é da outra corrente. Nem quer. A gente respeita a diversidade. Claro. Agora, não diga que a gente é torturador, não diga que tu é torquemada. Né? Ou juiz canalha. Tem pessoas que já falam... Essa aí eu nunca me chamaram não, meu Deus. Me chamaram de punitivista já. Isso aí já. Canalha pelo fato de produzir provas, querer produzir provas. E aí, assim, cito aqui uma coisa que eu não sei se eu já citei antes, mas o Luigi Anoli diz lá bem, quem desconfia inevitavelmente faz perguntas. Então você desconfia, você quer buscar a verdade, com limites dentro de um sistema constitucional, me parece absolutamente não só adequado, como também recomendável. Isso é desconfiar da acusação, né? Claro, isso também. É desconfiar da acusação, isso é desconfiar. O problema é que quando eu falo isso, eles falam assim pra mim, não, mas se você desconfia da acusação, você tem que absorver por falta de provas. Perfeito. Depois do final da instrução. A absolvição por falta de provas. Veja, por que isso não interfere em ônus da prova? O ônus da prova continua da acusação. O ônus da prova continua dela. Ela tem o ônus da prova. Agora, quando o juiz determina a produção... Por quê? Porque as pessoas estão pensando em ônus da prova subjetivo. Só que o ônus da prova não é apenas subjetivo. O ônus da prova também é objetivo. Veja,
O ônus da prova foi criado para evitar o non licet, para dizer que o juiz não podia dizer não julgo, olha, não sei o que aconteceu, não vou julgar. Não, para isso se criou o ônus da prova. Então a regra é que o MP produz a prova. A regra é que o ônus da prova é dele. Mas uma vez a acusação posta, uma vez já delimitado qual é o termo da denúncia, a necessidade de que as provas demonstrem o que aconteceu, ela é da justiça da decisão. Eu faço um desafio pela nossa cultura hoje. Quantas decisões vocês já viram de juiz absolvendo dizendo que o réu é inocente? Realmente. A maior parte das decisões é por falta de provas. Talvez se você permitisse que o juiz que surgissem provas ou que aquilo ali não tivesse essa pecha, porque às vezes a preocupação no Brasil é de anular, tudo vira nulidade, né? Tudo vira nulidade. Então, se você vai produzir uma prova, às vezes você vai anular tudo aquilo. Mas você precisa que a prova, que de fato o processo, essa discussão sobre verdade, dizer se é o que é verdadeiro, essa discussão filosófica não teria fim. Não é isso. Mas aconteceu algo no mundo dos fatos. Então, a gente não pode banalizar ou comprar a versão da acusação. Só que o réu não tem o direito adquirido, é essa que é a questão. O ônus da prova, isto é para o final. Isso é um aspecto subjetivo. No final eu vejo, mas durante o processo, quando das proporções era aquele debate no cível, que acabou vingando a outra corrente, de fato, se quando o juiz invertesse o ônus da prova, se ele deveria inverter antes ou se ele inverteria só na sentença. Agora, com a ideia de contraditório, tá claro que ele precisa avisar antes. Mas isso significa o seguinte, no processo civil. Significa que uma parte vai botar o regulamento debaixo do braço e não vai produzir prova nenhuma, ela só vai ver o que precisa, o que ela não precisar. E eu pergunto, é isso que nós queremos de processo, para o processo penal? Vou colocar, o cara sabe que é culpado, ele vai tumultuar, ele vai não... porque a acusação está mal feita, então... mas aí é problema do MP... Não é problema do juiz. Uma acusação está posta, não é uma questão é questão de provas. Sim. Então, o que nós queremos? Qual é o sistema que nós queremos? Qual é o juiz que nós queremos? Exato. A gente acabou falando do nono axioma, que é exatamente a questão do ônus probatório. Não vamos nos aprofundar, mas só vou mencionar aqui uma questão, BD, que a gente está já beirando no final e a gente ainda tem algumas coisinhas para falar. Tá. Se a gente passar hoje uns 10 minutos, não tem problema não. Só um outro detalhe. Quando eu falo em ônus da prova, assim, o indúbio pro réu, nós temos que ter cuidado com esse princípio. Ele é muito importante. Então, no penal, nós já temos que a dúvida da defesa. A defesa joga pelo empate. Mas o indúbio pro réu é justamente matéria fática. Eu vejo várias pessoas falar, o empate favorece a defesa no processo. A nossa tradição é essa no habeas corpus. Mas veja, indúbio pro réu não é em matéria de direito. Indúbio pro réu é sobre os fatos. Se no direito tem 5 correntes, você adota a corrente adequada, não a que é mais benéfica ao réu. O indúbio pro réu é sobre fatos. O professor Germano Marx em Portugal fala bem sobre isso, vários autores. O indúbio pro réu é sobre os fatos. Por isso que eu estou dizendo, as provas são sobre os fatos. O indúbio pro réu é depois. Se os fatos não estão esclarecidos, aí eu vou ter que absolver. Mas não é o ponto de partida, não inicia o processo com... Tanto que nós somos contra indúbio pro societar, não tem sentido falar indúbio pro societar, isso não tem nenhum sentido. Nem mesmo em pronúncia, como se tradicionalmente nem recebimento da denúncia, é muito sério. Já confessei aqui que eu já utilizei um modelinho que falava isso lá na pronúncia, mas já corrigi isso aí. Isso é bom. Mas assim, esse é o ponto. Mas vamos lá, o indúbio pro réu tem que só ter esse cuidado, que as pessoas às vezes confundem. E aí talvez para finalizar só essa questão do... até um parênteses para terminar. Desculpa. E qual é a solução para empate? Eu tenho até um artigo do professor Adeodato, na minha época de doutorando, discutindo isso. Qual é a melhor solução para o empate? Se você for no direito comparado, depende. Tem países que determinam que a decisão recorrida prevalece. Se a Corte Superior não sabe qual é a melhor decisão, a decisão recorrida prevalece. Anterior. Tem corrente que defende que o presidente decida. Tem lugar que defende que... Pode chamar. Então, você tem vários critérios possíveis para resolver o problema do empate. Você pode usar no penal como regra o empate a favor da defesa. Eu não vejo problema nenhum. Só não me diga que isso é manifestação de indúbio pro réu. É só isso. Só não me diga que isso é indúbio pro réu. É como uma vez já falaram que... E eu cito isso no artigo lá.
São 7 jurados, 4-3, a Publicado defesa ficou onde, em BD? dúvida. Vamos colocar pra gente poder... Tá no Google, é só você digitar, é um livro que saiu da Justiça Federal do Espírito Santo. Esse artigo está publicado online. Ah, legal. Você acha, é só colocar Justiça Federal, empate, Adeodato e BD. Eu vou colocar depois na descrição aí, pessoal, esse artigo que ele é bem relevante. Mostra essa questão. É uma questão de opção legislativa, mas não é indúbio pro réu. É essa que é a questão. Pode ser, eu acho até uma solução viável, nós defendemos, mas não é indúbio pro réu. Mas só para terminar, por exemplo, com todo respeito, o Auri, por exemplo, ele escreveu que num júri, com 7, 4-3, é indúbio pro réu. Veja, não há como fazer isso matematicamente. Primeiro que cada um é uma unidade. Eu não posso somar laranja com banana. Ali é unidade, são 4 votos. Às vezes é por maioria. Cada jurado não é indúbio próprio. Porque, como eu falei, é sobre os fatos. É sobre os fatos. Indúbio pro réu não tem nada a ver com matéria de direito. Não tem nada a ver com técnicas de julgamento, técnicas de contravoto médio. Só lembro que a gente precisa fazer um podcast específico do júri mesmo. Porque tem tanta coisa para falar. O júri é um... E aqui, posso agora finalizar? Por favor, foi mal. Não, que isso, Pedro. Se deixar aqui, a gente vai falar até amanhã sobre o princípio acusatório, que isso aí é tema recorrente. Mas aqui eu queria trazer dois temas, né, que foram decididos pelo jurisprudência, pelo STJ e publicado no Jurisprudência em Teses, número 84, que não tem a ver com a questão probatória, mas tem a ver com a questão do sistema acusatório. E que me parece até... com todo respeito, eu acho mais fácil compreender o poder geral de cautela do juiz no processo penal do que propriamente explicar a questão dos poderes instrutórios. Porque o poder geral de cautela, que seria aqui a determinação de ofício, né, de uma cautelar, e aqui uma medida cautelar ou a própria prisão preventiva durante o processo, sem necessidade de provocação, justamente por compreender que cabe ao juiz, enquanto presidente do processo, né, enquanto responsável ali pela jurisdição, resguardar o processo, resguardar as partes, resguardar especialmente as vítimas. Então lá no tema 7, quando o Superior Tribunal de Justiça sedimentou aquela posição de que não cabe uma conversão da prisão em flagrante e em preventiva de ofício pelo juiz, o que me parece já um equívoco. Primeiro, porque não me parece que é de ofício, porque o juiz é provocado pela autoridade policial. Segundo, porque o 310 autoriza o comportamento do juiz, tem lá os 3 incisos que determinam o que o juiz pode ou não pode fazer. E segundo, porque se baseia justamente na interpretação do sistema acusatório. E aí qual que é a contradição? É justamente a questão da cautelaridade. No tema 7, ele diz: o juiz não é possível a decretação da prisão preventiva de ofício em face do que dispõe a Lei 13.964 de 2019, mesmo se decorrente da conversão da prisão em flagrante. Aí vem o 8º e diz: a posterior manifestação do órgão ministerial ou da autoridade policial pela conversão ou decretação de prisão cautelar supre o vício de não observância da formalidade do prévio requerimento para prisão preventiva decretada de ofício. Olha, quando que o juiz decreta prisão preventiva de ofício de alguém ou estabelece uma medida cautelar de ofício? Quando não dá tempo de ouvir ninguém. Quando você simplesmente precisa resguardar a vítima, você precisa resguardar uma testemunha, você precisa resguardar o processo. Por quê? Porque não dá tempo de obter uma provocação da parte. Então é um requisito mais claro de cautelaridade. Para mim, assim, é muito incoerente esses dois temas do STJ. E a gente já mencionou sobre isso no primeiro podcast nosso. Eu tenho a impressão, André, que essa decisão do STJ veio muito por causa da decisão do Supremo, da segunda turma, naquele habeas corpus, que foi quase unânime. Sim, mas o próprio STF, se você parar para pensar, posteriormente, primeiro que eu não vi a primeira turma, essa foi da primeira turma ou foi da segunda turma? Já até esqueci. É 1888, me lembro até hoje. Exato.
Exato. O HC que o ministro Celso de Mello... Um dos últimos HCs dele. Acho que foi um dos últimos mesmo. Decidiu. Uma questão que eu acho só importante, André... Não houve decisão do Pleno do Supremo. E eu já vi em outras oportunidades, uma decisão da ministra Carmen Lúcia, uma decisão da ministra Rosa Weber, depois teria que procurar esses julgados, que acabou sendo decidido até por uma questão de empate, né? 2 votos contrários, 2 votos a favor. Justamente questionando. Mas aí tem regra expressa na lei que o habeas corpus é concedido, né? Perfeito. Sim. Não, a discussão não é nem sobre o empate aqui, não. Mas a questão de que eu acho que o STJ se precipitou em firmar uma tese, né? De que né? Ele acabou não sendo absolutamente impossível, porque ele resguarda efetivamente aqui a convalidação. E aí eu acho contraditório. Porque ou fere o princípio acusatório ou não fere. Fere, mas depois pode ser... mas não pode prender a primeira vez de ofício. Na segunda pode? Outra. Pelo próprio pacote. O próprio pacote fala isso. Sim, a gente falou sobre isso, 316. Agora... Você proíbe a decretação primeira, né? Mas se o juiz conceder, revogar a prisão preventiva, ele pode restabelecer a prisão. E agora tem gente defendendo, BD, que esse dispositivo não diz isso que ele diz. Entendi. Já diz o seguinte, não, ele tem que ser interpretado como também não pode. Mas você tá dizendo... Mas enfim. Eu queria entender também. O mar vira sertão e o sertão vira mar. Mas Ou como dizia um professor meu, o direito cria sua própria realidade. É verdade. Mas eu só queria uma coisa assim que eu acho importante, sabe, gente? Aonde que eu queria entender, com todo respeito à boa parte da doutrina, enfim, onde o pacote anticrime mudou isso. Porque o que fala é o seguinte, o pacote anticrime proibiu a prisão de ofício no processo. Sim. Mas no inquérito já estava proibido desde antes. E a jurisprudência dizia o seguinte, tá tranquilo. Quer dizer, qual foi a mudança? O 310 não mudou. O 310 inseriu a audiência de custódia, não mudou nenhuma vírgula, absolutamente nenhuma vírgula das disposições do que o juiz tem que fazer quando recebe autos em flagrante. Você pode discutir que esta é uma mudança de interpretação, eu estou de acordo, mas não da lei. A lei não mudou. Agora, você pode usar qualquer outro argumento. E eu respeito as posições que pensam diferente. Em 2019... Só não me diga que foi a lei. Porque a lei antes já dizia que não se podia prender na fase de inquérito de ofício. Tanto é que antes da decisão do ministro Celso de Mello, o STJ foi instado a se manifestar e repetiu uma tese fixada no Jurisprudência em Tese de 2019, dizendo que era possível converter a prisão em flagrante. E realmente só depois da decisão do Supremo que o STJ voltou atrás. Eu tenho uma tese, assim, uma tese, de que a hora que bater um novo André do rap lá em cima, com perdão aqui Sim. Eles vão mudar esse entendimento. Porque eles vão perceber que prisão preventiva, muitas vezes, não tem como aguardar a manifestação do Ministério Público, da autoridade policial. Da autoridade policial, eu até compreendo na questão do inquérito, e eu faço uma ressalva com a previsão da Lei Maria da Penha, justamente por uma questão bem específica da Lei Maria da Penha, que permite a prisão de ofício na fase de inquérito, e eu compreendo que essa disposição não está em contradição com o novo Código de Processo Penal, e vou apanhar por causa disso, porque as pessoas, né, com certeza não vão concordar comigo, pelo menos a grande maioria, mas compreendo que na fase de inquérito o juiz decretar a prisão preventiva de ofício não tem defesa, tirando a exceção fica pela Lei Maria da Penha por conta dos princípios da Lei Maria da Penha. Por quê? Até por uma questão prática, vamos colocar assim. O juiz pode, inclusive, atrapalhar as investigações se ele determina uma prisão de ofício. Perfeito. Porque o delegado é que sabe, a autoridade policial, quem é que preside o inquérito, é quem vai ter a nuance ali, o feeling do momento processual adequado de requerer uma prisão, ou o Ministério Público. Então o juiz se meteria ali numa investigação efetiva, e aí sim violaria uma imparcialidade. Durante o processo, não. Eu bato nessa tecla aqui. Quando a vítima é ameaçada, é o juiz que vai ser informado. Não é o Ministério Público, não é a autoridade policial para requerer, não, isso vai chegar no processo, até por uma questão prática, isso é protocolado, seja no PJE, seja no processo físico, lá no juiz. Então ele tem a possibilidade, se puder, evidentemente, ouvir o Ministério Público antes, problema nenhum, vai ouvir. Acho que é recomendável que se escute, mas se não der tempo, se for urgente, eu preciso resguardar a vítima, decrete a prisão, ainda que você tenha que reconhecer incidentalmente a inconstitucionalidade do 311.
mas decrete. Não, eu nesse ponto aí, BD, eu não consigo ter uma postura de Pôncio Pilatos. Eu não consigo, sinceramente, enxergar a possibilidade da violação, por exemplo, a vida de uma vítima, de uma testemunha, e não tomar providência. Eu acho que é meu dever, enquanto juiz, eu acho que é o dever de todo juiz resguardar esses direitos do processo e da vítima, da testemunha, enfim, quem seja atingido ali. A gente está já estourando o tema, BD, e a gente vai... o último axioma de Ferraioli é o princípio do contraditório, né? Deixa eu pegar aqui certinho, mas... só pra gente... Mas a gente não precisa se aprofundar muito aqui não, porque eu queria que você falasse até, BD, porque você foi um dos autores desse livro aqui, que é mais uma recomendação que eu faria. Bom, o último axioma é nulla probatio sine defensione, é o princípio do contraditório da defesa. Eu acho que a gente já até mencionou, acho que não precisa nem se alongar muito nesse princípio, mas eu queria trazer uma sugestão de tema, que evidentemente na linha do garantismo, que e o professor Américo BD, desde a primeira edição, né, BD, participou aqui do livro que é organizado pelo professor Bruno Calabrite, pelo Douglas Fischer e pelo Eduardo Pelela. Eu conheço o Bruno, conheço o Douglas pela internet, porque a gente fica ali trocando ideia, tanto o professor Douglas quanto o professor Bruno, no Twitter ali, no Instagram. Não conheço o Eduardo Pelela, acho que o professor BD pode falar melhor dele. Eles são organizadores de uma obra coletiva com diversos outros autores, o BD é um deles, até o ministro Schietti, se eu não me engano o ministro Schietti também aqui, que a gente cita bem ele, é também autor, Gustavo Sena, que é promotor aqui no Estado do Espírito Santo, aí o Douglas, o Bruno, o Carlos Eduardo Lemos, que é juiz aqui também, tem artigos publicados nesse livro, o Andrei Borges de Mendonça também, que fala sobre o garantismo penal integral. Eu já faço uma advertência, porque essa expressão virou uma expressão... Um fla-flu. Virou um fla-flu, né? Enfim, por conta dessa interpretação que a gente compreende aí do garantismo penal de Ferraioli, e as pessoas acabaram utilizando essa expressão para abusar da retórica, né? Para criticar, evidentemente. E eu acho, muitas vezes, assim, a crítica é sempre válida, mas muitas vezes a crítica, nesse caso aqui, injustas até. Então eu queria que você falasse um pouco sobre o garantismo penal integral, e a gente vai conversar um pouco para a gente não avançar demais, que a gente já estourou um pouquinho o tempo, mas hoje a gente vai nos permitir, para encerrar garantismo, falar um pouquinho de garantismo integral. Perfeito. Houve essa coletânea, né? Agora que, como a maior parte das coletâneas, elas não são republicadas, né? Então, no livro de Obrigações Processuais Penais do Douglas Fischer com o Frederico Valdez, o primeiro capítulo é o garantismo penal integral. Ele incorporou agora na obra obrigações penais positivas. Então, é importante saber que, além dessa coletânea, tem também dentro desse livro do professor Fischer. E, como você falou, gerou grande debate na doutrina. Chegou a ter um artigo do Clerc, né, sobre defesa diet, enfim, fazendo críticas a essa posição do Fischer. Note bem, me parece, e artigos como o do Bruno Torrano adotando e dizendo assim, olha, o problema não é o nome é o de menos, vamos discutir o conteúdo, vamos discutir, né, o mérito. Ele fala em constitucionalismo contemporâneo, esse artigo do Bruno, não é? Esse artigo? O Bruno Torrano, ele vai buscar um nome, diz assim, que é um nome ruim para uma ideia boa, o nome ruim para uma ideia boa. Pronto. Acho que é isso que ele fala. Perfeito. Eu nem concordo com essa conclusão dele não, mas o artigo dele é muito interessante quando ele fala da questão material mesmo. Olha, peraí. Eu não tenho dúvida que ele fala sobre garantistas ortodoxos, né? Garantismo penal integral é uma redundância. Na prática, o garantismo penal, veja, o que é esta integralidade? O que ele quer dizer? Olha, os direitos fundamentais para Ferraioli não têm apenas a dimensão a favor do réu. Os direitos sociais também fazem parte. E algumas decisões nós precisamos olhar. Por exemplo, quando você lê o artigo, quando você não fica só no título, você vê, por exemplo, que ele criticava aquela decisão do STJ, que era, com todo respeito, complexa, no sentido de que o réu foragido que apresentasse uma identidade falsa não cometia crimes.
A própria jurisprudência hoje evoluiu e deu razão à posição do Fischer, dizendo, olha, não, realmente não tem sentido falar que a pessoa foragida pode apresentar um documento falso. Tem direito a apresentar um documento falso, né? Porque o direito de não produção de provas são sobre os fatos que já passaram, não gera um vale-crime. Você não pode, a partir da não produção de provas contra si mesmo, ter o direito de vir a praticar. Isso não está protegido dentro disso. Inclusive, o Supremo tem uma decisão criticando a Defensoria, porque a Defensoria quis alegar isso para um cara que quis comprar o policial depois dele foi preso. Ele foi preso, aí ele ofereceu propina, aí o argumento foi, olha, na verdade, não produção. Não produção de prova. Ele ofereceu a propina, não tem sentido nenhum, você não pode ter essa extensão. Então, a preocupação do Fischer, quando ele chamou de hiperbólico ou monocular, que as pessoas batem muito nisso, foi dizer o seguinte, olha, está existindo exageros. Hipergarantismo, ele usa essa expressão também. E parece, sim, com todo respeito à corrente que pensa diferente... Estão produzindo exageros, com todas as palavras, a gente tem que dizer isso. Pronto. Estão produzindo exageros, tanto é que a gente criticou no início. Estão querendo criar um abolicionismo processual penal, e é preciso dizer isso. É preciso dizer isso. E às vezes a gente tem que discutir a questão dos limites de cada instituto. Por exemplo, o Ferraioli é contra a colaboração premiada, ponto. Indiscutível, ele não aceita nenhuma hipótese. No Brasil surgiu aquela discussão que agora o pacote de crime colocou expressamente que em todos os casos, todas as fases do processo, o réu colaborador tem que falar antes dos demais réus. Mas quando o Supremo foi discutir isso, que era a discussão em alegações finais, se nas alegações finais de um tinha que ser antes da dos outros, se isto era ou não era possível, se violava ou não violava. Cara, isso não tem nada a ver com garantismo. Essa discussão, mas isso não é uma discussão isso é sobre contraditório, não é defesa. Então, esta é a preocupação. Garantismo virou um conceito guarda-chuva. Garantismo ficou hoje, é quase como proporcionalidade e dignidade da pessoa humana. São coringas argumentativos. Então, no penal, as pessoas não falam de dignidade da pessoa humana e não falam em proporcionalidade. Fala logo, olha, não é garantista, viola o garantismo. Não, mas calma, qual é o conteúdo disso? A sabatina dos ministros do Supremo Tribunal Federal, a discussão era se ele era ou não garantista. Pronto. Mas todos, qual é o juiz que não vai ser garantista? Qual o ministro do Supremo que não pode ser garantista? Perfeito. Agora, o que está nesse pacote? O que está em ser uma pessoa garantista? E é isso que o Fischer quis colocar. Me parece que, e eu não tenho procuração para falar em nome dele, né? Mas a leitura que eu faço do texto é uma leitura que procura desmistificar isso, falando, olha, decisões que condenam podem ser garantistas. A vítima tem direitos. As pessoas têm uma dificuldade, assim, olha, não, mas o Ferraioli falou expressamente a lei do mais débil. O mais débil no crime é a vítima, no crime, mas no processo é o réu e na condenação é executado. Como você separa para mim, no penal é a vítima e no processo é o réu, se eu só posso aplicar o penal no processo? Se eu não tenho como fazer um penal sem processo. Então aqui juntou os dois, é vítima e réu. Então... tá aqui os dois. Não é significar que eu vou violar direitos. Em nenhum momento o Fischer defende condenações violatórias. Pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, me parece que, de novo, esse debate é um problema de uma má compreensão sobre o que o Fischer quis dizer. E o que o texto do garantismo... Qual é o real alcance do texto do garantismo integral? Então, a preocupação aqui é de um equilíbrio. O que eu leio no texto é uma posição equilibrada que diz o seguinte, eu não posso olhar só direitos fundamentais. Tem uma nota de rodapé do Fischer que ele cita que em Porto Alegre se discutia de novo aquele que nós falamos no episódio passado, se o Ministério Público pode ou não pode investigar. E o próprio Ferraioli estava na palestra e disse, olha, eu disse que posso. E começaram a falar que ele dizia que não pode. Olha, eu defendo que o MP possa investigar. Então, veja, essa é a grande preocupação. Né? A obra tem um artigo do Ferraioli sobre a importância do Ministério Público. O Ministério Público como instituição de garantia, que, aliás, é um livro muito importante também que o Alexander Araújo tem, sobre o MP como instituições de garantia. A gente debate muito assim, o MP é parte imparcial. Para mim, esse debate está superado. Eu não vou discutir MP como parte imparcial, eu tenho que pensar o MP como uma instituição de garantia. O MP existe para viabilizar que as garantias sejam respeitadas, mas garantias de todos, garantias da vítima, garantias do réu, garantias da sociedade. Então o MP como instituição de garantia, que o Ferraioli chega a citar os juízes em Berlim, fala da espero que tenha Ministério Público em Berlim, naquela passagem clássica que depois a gente vai... Porque
aquela passagem é mentirosa, tá? Saiu um texto agora na Espanha mostrando que foi traduzido de modo... Não foi bem assim. Ainda há juízes em Berlim? Isso, que do Moinho, que na verdade a decisão foi cassada pelo tribunal, tá? A decisão do juiz não teve aquela... Eu queria ser mais romântico. É um livro, Ai Juízes em Berlim, que saiu ano passado na Espanha, que aí tem todo o processo, tem todo mostrando como a expressão foi repetida de modo equivocado. Mas é por causa do adiantado da hora, duração razoável do podcast é direito fundamental também. Ninguém vai ficar mais de uma hora na academia. A galera que fala, não, eu escuto você. Tem um monte de gente que fala assim, olha, eu escuto vocês na academia. E se a gente passar muito de uma hora, vai. Mas na edição a gente vai conseguir ficar aí 1h10 no máximo. Então, galera, aumenta 10 minutos no aeróbico aí da academia. Estica um pouquinho pra vocês escutarem, porque era necessário a gente terminar esse tema aí que durou 3 podcasts. E aí eu termino agradecendo mais uma vez a audiência de todos, as mensagens que sempre mandam. Enfim, um abraço a todos. Espero aí que gostem desses 2 últimos episódios sobre o garantismo. Os 3 aí se complementam. Eu acho que a gente tentou aí o máximo aí esgotar o tema que enfim, não chegou nem a 1/10 do que a gente poderia falar. É isso, um prazer. Fiquem à vontade para mandar e-mails e sugestão de tema. Mandem, pessoal, nas nossas redes sociais. Hoje em dia eu recebo mais comentário lá no Instagram ou no Twitter sobre o podcast do que propriamente no e-mail. Acho que a galera tá abolindo um pouco e-mail. Mas mandam também e-mail. É meio coisa velho mesmo. Mas é bom ter, porque às vezes alguém quer... Claro. Teve uma colega juíza que me mandou algumas considerações sobre o podcast. Claro. E eu mandei para ela uns 10 artigos que eu tinha em PDF. E tudo, ela ficou bem agradecida, assim. No Instagram eu tô diário, mas no Twitter eu sou um aventureiro ocasional. Já falei pra você escrever lá no Twitter. Esse dia você me ajudou na discussão lá sobre a questão probatória lá. Um pouco mais. É bom porque a gente precisa ter um pouco mais de voz. Pessoal, um abraço. Valeu. Produção de podcast Fervo Digital.